Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, trazendo mais um ensinamento acerca do ministério pastoral, um pedacinho do maná dos céus, amados, falando sobre o ministério pastoral. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 até o versículo 13, o apóstolo Paulo dá 5 exemplos de sustento que a igreja deve sustentar o obreiro que exerce o ministério pastoral. Ele fala primeiro sobre o soldado. No versículo 7 ele diz que Paulo está usando como uma linguagem compreensível da época que ele estava ministrando, pois as guerras eram financiadas pela sociedade através dos impostos. Nenhum soldado vai à guerra se não tiver apoio financeiro. Ainda assim nos dias de hoje, amado, para poder viajar, locomover e se lutar, é preciso de um apoio técnico, de um apoio logístico. E Paulo usa o soldado como exemplo de obreiro que precisa ser financiado no seu ministério. Um outro exemplo, ele fala sobre o agricultor, no versículo 7. Paulo se refere ao trabalhador rural, que trabalha, que prepara a terra, que faz a semeadura, irriga, e tem o direito de comer o que plantou. Ele entendia que a semeadura espiritual produz bens material, pois outro usufrui da lavoura, outro usufruíam da lavoura, ou seja, da produção que o apóstolo Paulo estava produzindo, mas ele não. O semeador tinha direito sobre o fruto da colheita, mas a igreja não contribuía para ajudar financeiramente ao apóstolo. Ele fala também sobre o pecuarista, no versículo 7 ainda. A pessoa que lida todos os dias cuidando dos seus animais, ou vaca, cabrito, ovelhas, tem o direito ao leite que ela produz. Cada um desse exemplo mexia com a vida dos cristãos da igreja de Corinto. Por isso o apóstolo Paulo usa exemplos que eles compreendiam, pois entre eles havia agricultores, soldados, criadores de animais. Então ele fala também sobre o boi de canga. Paulo chega a comparar o obreiro do Senhor a um boi que trabalha. E esse boi, diz Paulo, precisa ser alimentado, do contrário, não conseguirá trabalhar. No versículo 13, o apóstolo Paulo fala sobre o sacerdote. Paulo ilustra a necessidade do sustento do obreiro com a figura do sacerdote que comia dos sacrifícios trazidos ao altar. O sacerdote estava a serviço do povo em função especiais. Agora vejamos os benefícios da igreja que cumpre a sua responsabilidade no cuidado pastoral. Terão um pastor que irá apacentar esse rebanho. A igreja que sustenta o seu pastor por tempo integral, esse pastor terá o seu tempo livre para apacentar este rebanho, para visitar e promover até um culto nos lares. Terá mais presença
a força física nas necessidades que houver nessa labuta diária, nas necessidades do povo. Esta igreja irá crescer em amor para com Deus, pois conhecerá ela o melhor. Pois conhecerá ela que contribuir é melhor do que sacrificar. Essa igreja crescerá em amor com o próximo e pelos de fora, através do ensinamento eficaz da palavra de Deus, ministrada por este pastor de tempo integral, porque ele, sendo pastor de tempo integral, ele terá mais tempo para se dedicar à oração, à meditação da palavra de Deus, a se preparar espiritualmente para ministrar a palavra de Deus. Então esta igreja crescerá em fé, numa fé qualificativa, ou seja, numa fé de qualidade e também em quantidade. O resultado de um pastor de um tempo integral, um pastor que é bem suprido, ele terá mais tempo na dedicação da palavra de Deus, que está em livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Terá mais tempo para a oração, onde 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Mais dependência para servir ao Senhor, que está em livro de Provérbios 3, versículo 5. Ele terá capacidade de ensinar melhor, porque ele estará se dedicando a estudar e analisar a palavra de Deus, que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E esse pastor crescerá em fé. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Um pregador se prepara a mensagem para pregar, muitas vezes, no seu último momento. Se um pastor é de tempo integral, ele estará buscando e se aprofundando cada vez mais nessa palavra. Então um pregador se prepara a mensagem para pregar. Já um pastor, ele ora, ele cuida com vigilância do seu rebanho, ele é responsável diante de Deus pelo rebanho. O pregador, ele prega a palavra e vai embora. Eu sou contra muitas vezes, o pastor trazer obreiros de fora para ministrar. E esse obreiro acaba muitas vezes exaltando-se e trazendo muitas vezes, levantando as ovelhas até mesmo contra o seu pastor. Então o pastor que é do tempo integral, ele é responsável diante de Deus pelo rebanho. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. E os membros vêm orar pelos pastores, eles necessitam. Ou você pensa que o pastor não precisa que alguém ore por eles? Nós que somos líderes, muitas vezes precisamos mais que ore por nós, porque nós somos alvo do inimigo da nossa alma. Por isso que pastor tem uma grande responsabilidade. Aquele que é pastor tem uma grande responsabilidade. O pastor tem a responsabilidade de governar e edificar a igreja no Espírito Santo de Deus, de trabalhar na palavra, de conhecer a palavra de Deus, de trazer uma doutrina sadia para a igreja. O pastor, ele tem essa responsabilidade com a igreja. A igreja tem que ter a responsabilidade também com o seu pastor. É uma troca, amados. O pastor, ele tem a responsabilidade com a igreja, e a igreja tem que ter a responsabilidade com o seu pastor.
Quem opera tudo isso é Deus. Deus, ele opera no meio da igreja, mas desde que a igreja se mantém fiel à sua liderança. É isso que está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Quando a igreja assume esta responsabilidade com o seu pastor, Deus abençoa grandiosamente, acrescentando uma fé amorosa, uma fé zelosa para a sua glória aqui na terra. Esta igreja será uma igreja estruturada pelo poder e pela autoridade da palavra de Deus. Esta igreja será uma igreja estruturada pela pureza da doutrina bíblica e de uma vida cristã moral. Será uma igreja vigilante e todos trabalharão em prol do mesmo propósito. Nessa igreja haverá abundância de alimento espiritual. A semeadura espiritual, haverá uma colheita não somente espiritual, mas também uma colheita material, amados. Vamos tentar compreender isso. Quando uma palavra de conselho salva da ruína um lar, preste a se desfazer. Quanto deve receber em pagamento? Geralmente ninguém paga uma palavra de aconselhamento, mas há uma necessidade de haver, amados, um suprimento para que esse pastor continue a se dedicar cada vez mais ao ministério pastoral. Quando uma família sofredora, cujo chefe consumia todo o seu ganho no pecado, é muitas vezes recuperado pelo trabalho de um pastor. Quando esta família perecia a necessidade, porque o chefe da família gastava todo o seu ganho, muitas vezes, no pecado, na bebida, consumia todo o seu salário na bebida, naquilo que destruía, nas drogas muitas vezes, e esse chefe de família é recuperado pelo trabalho de um pastor. Quanto vale isso, amado? Quanto vale isso? Quanto deve receber de ajuda um pregador que, por meio do seu sermão, leva um pecador perdido ao arrependimento e à salvação da sua alma? Um pastor de tempo integral que visita as pessoas enfermas, que exalta, que edifica, que ensina tudo o que é necessário, que traga prosperidade no lar, um lar que está sendo destruído muitas vezes, vida sentimental que está sendo destruído. Quanto custa isso em remuneração? Hoje não se pensa, não se cobra nada, amados. Mas tem pastor que está passando necessidade. Ele é pastor por tempo integral e não recebe nenhuma ajuda pastoral. O pastor recebe, ele não deve cobrar pelo seu sermão. Ele não deve cobrar pelas suas visitas. Ele não deve cobrar por uma sessão clínica pastoral. Mas ele também deve ser alvo de contribuição do amor dos irmãos. Os irmãos devem reconhecer. Procure saber se o seu pastor não está passando por uma necessidade no seu lar.
Muitas vezes, quantas vezes, amados, o pastor sai do seu lar sem o café da manhã para visitar irmãos que está necessitando de uma palavra. O obreiro consciente da sua chamada nunca trabalhará em troca de remuneração, nunca irá cobrar nada, nunca irá querer receber nada. Ele sabe que não há dinheiro no mundo que pague o seu trabalho. Ele sabe que não deve receber honorário da igreja para o seu sustento, ou seja, a não ser que ele seja um pastor de tempo integral. Então, se esse pastor tem família e ele se dedica integralmente ao ministério, o ministério tem que se responsabilizar por ele, mas nunca deve cobrar nenhum pagamento pelo trabalho que faz em visitação, em ajuda, numa clínica espiritual que muitas vezes ele promove nos lares das pessoas. A doutrina de Jesus, ele faz com que haja paz, harmonia. A defesa que o apóstolo Paulo faz do seu ministério, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 3 até o versículo 15, ele apresenta no versículo 14, no mandamento do Senhor Jesus, aquele que anuncia o Evangelho deve viver do Evangelho, diz ele. O ministério deverá crescer quando o pastor é de um tempo integral. Então, as pessoas merecem coisas melhores do que muitas vezes têm passado neste mundo, amados. Hoje se prega muito a teologia da prosperidade, mas não é isso que queremos pregar. Queremos pregar o amor de Cristo, a salvação da alma, a libertação da alma. E quando existe essa libertação, pessoas começam a prosperar tanto espiritualmente como materialmente. O ministério deve reconhecer as energias gastas de um pastor na obra do Senhor. Os obreiros devem ser capacitados. Eles muitas vezes acabam se desgastando também fisicamente. Existem obreiros debilitados, amados, que hoje não conseguem mais exercer o ministério, que se desgastaram. Como então se livrar de um cansaço, de um esgotamento espiritual? Então, amados, no próximo áudio eu estarei falando sobre pastores que estão desgastados espiritualmente, pastores que hoje muitas vezes já não têm mais capacidade de exercer o ministério. Alguns pastores, inclusive, estão passando por depressão, porque nunca reconheceram ele, nunca recebeu um reconhecimento no seu ministério. Mas isso em um próximo áudio. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra de ensinamento que o Senhor trouxe ao meu coração, que o Senhor tem me ensinado, Pai, a crescer, a buscar, Senhor, com zelo o conhecimento. Então eu te agradeço e te louvo, Pai, pela sua benignidade e misericórdia. Adentre, Senhor, no lar deste meu irmão, desta minha irmã, e abençoa abundantemente a cada um, Pai. Este é o desejo da minha alma.
É a oração que eu faço por hoje, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.